Porra, a Michelle dá pra qualquer um, cara. Até pra esse cara monstruoso aí. Puta que pariu, a Michelle é um lixo. É igual a mulher de todos os bolsonaristas, vagabundas, amaldiçoadas, cancerosas, filha da puta, fedidas, buceta monstruosa, buceta que fede de merda, de buceta. A mulher do bolsonarista, ela fede de merda na buceta. Agorinha, bora lá. Bom dia, Moisés. Tudo bem? Bom dia, Maria Tá ouvindo a Fernanda. Bom dia, gente? Leandro. Muito bom dia, Moisés. Prazer em revê-lo aqui, como sempre, nas nossas quartas-feiras. Já lhe felicitando por esta vitória, mais uma vitória judicial contra o velho da Van, que eu sei que ele persegue muita gente há muito tempo. Eu vi o seu artigo dando conta de que você, mais um processo, que você vence desse calhorda, desse velho da Van, desse safado, desse Luciano Hang. Parabéns, viu? É uma vitória aqui, nesse caso, aqui nesse processo, que era uma queixa-crime, essa foi uma vitória minha, né? Eu estou sozinho nesse processo, mas eu já tive, a gente já teve vitória do DCM junto aí em São Paulo, numa outra ação civil dele, que eu ganhei com o Kiko Nogueira. Então, eu acho que é uma vitória, isso não é uma conversa retórica, é uma vitória do jornalismo, né? É uma imposição da liberdade de expressão do jornalista profissional, né, em relação a um cara que faz militância de extrema-direita assumida, declarada, pública, como ele fez na CPI, quando ele declarou que ele é um empresário e um ativista político. Agora ele disse que não é mais, né? Ele disse que não quer mais saber de política. O UOL fez uma entrevista com ele lá em Brusque, que me surpreendeu muito e eu quero falar disso, Leandro. Não sei se eu posso falar um pouco disso aí. Imagina, você pode falar o que você quiser aqui, fica à vontade. Porque tu sabe que esse sujeito ele tem mais de 100 processos contra jornalistas. E a intenção dele sempre é amordaçar o jornalismo crítico que aborda verdades, porque todas as abordagens que eu fiz em relação a ele falam de verdades, né? E ele sempre está perseguindo alguém que aborda as questões relacionadas com a vida dele, a vida empresarial dele. É um direito dele de fazer isso? Mas ele é um cara que exagera desse bullying, que transforma a justiça quase numa extensão, que ele pretende transformar a justiça quase numa extensão da empresa dele. Então, vamos saber e vamos esclarecer que promotores, procuradores, juízes, desembargadores de segunda instância, ministros das altas cortes, do STJ, do Supremo, conhecem a atividade, a vida desse cara, porque ele já passou por várias investigações. O Alexandre de Moraes conhece. Então, vamos parar com essa história de que o jornalismo e os jornalistas estão fazendo abordagem mentirosa a respeito da atividade dele. Quer dizer, o MP de Santa Catarina sabe bem de quem se trata. Então, o que dizem, né, Leandro, é o seguinte, que cada vez que ele perde uma ação, ele entra com outra. Então, é uma coisa que é um uso do sistema de justiça todo em favor do poder econômico, que é a acusação que eu fiz a ele aqui nesse processo que eu ganhei aqui. Ontem eu tive essa informação, ganhei em primeira instância. Ele abusa da estratégia dele, de que ele é um cara que leva desenvolvimento e progresso para as cidades, e ele passa por cima de questão cultural, de questão ambiental, de questão urbanística, de questão de patrimônio público. Isso aí tudo é provado, tudo que eu estou dizendo é provado. Na audiência que nós tivemos aqui em Porto Alegre, eu tive 5 testemunhas em depoimentos que eu acho que são históricos em relação à defesa do jornalismo, da liberdade de informação e de expressão. 5 testemunhas que confirmaram todas as atividades dele questionáveis aqui no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, em Pelotas, em Viamão, em Canela. Todas as atividades sempre envolvem um conflito, Leandro, sempre tem um conflito. Em Pelotas ele conseguiu se apropriar no sentido de que
ele botou uma loja em cima de uma área que era patrimônio cultural histórico da cidade, por concessão do Ministério Público, por acordo com o Ministério Público. Né? Ele conseguiu fazer com que a Câmara de Vereadores mudasse a lei para que ele botasse uma loja de produtos chineses em cima de uma área que é considerada histórica, que é a área do hipódromo de Pelotas, histórica. Então, em Rio Grande teve toda a história, teve a briga com o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico, que ele tentou se antecipar a uma investigação sobre um sítio arqueológico que existia na área, em Rio Grande. O que isso provocou? A demissão de toda a direção do IPHAN, toda a direção do IPHAN foi mandada embora. Né? Então, em Passo Fundo ele teve questões relacionadas com questões trabalhistas. Em Canela ele impôs a estátua, apesar da reação da cidade de não querer estátua. Mas a maioria quis. Que maioria? Quem é que sabe que é a maioria? A estátua está lá em Pelotas, então, lá em Canela. Aqui em Viamão, a loja dele ganhou 1.700.000 como reparação por danos ambientais, que é a primeira vez na história do setor público que a empresa que instala, né, um grande empreendimento e que tem que fazer compensações para a comunidade, para o entorno, recebe dinheiro da prefeitura para fazer mitigação de danos, 1.700.000 para plantar árvores. Isso é uma coisa que o Ministério Público de Contas aqui conseguiu conter. Esse dinheiro não foi pago. Só que até hoje eu não sei, ninguém sabe o que aconteceu com esse inquérito, porque era um dinheiro que estava sendo dado para a loja da Ravan. Por que, quando o Ministério Público interfere e contém essa concessão, não se sabe mais nada da questão do delito que pode existir aí nesse gesto? Por que a prefeitura estava dando 1.700.000 para o velho da Ravan, se não tem dinheiro aqui para consertar uma situação aqui na Zona Sul, por exemplo, onde eu moro, né? Na Lomba do Pinheiro não tem água aqui em Porto Alegre, não tem água, as pessoas não têm água no verão. E isso aí não é consertado, não tem investimento. Mas tinha 1.700.000 para mitigação de dano provocados pela instalação da loja. Quer dizer, a loja ia ser compensada por ter se instalado num lugar onde era preciso plantar mudas de árvores para fazer recuperação de dano ambiental. Então, as pessoas perguntam muito, Leandro, assim, mas por que tu continua falando desse cara, se ele está se processando? Porque ele quer que eu fique quieto. E tem muito covarde, Leandro, ficando quieto, muito covarde, tem muito jornalista que se encolhe. Então, essa história, só vou terminar, essa história do UOL mandar um repórter a Brusque dizer que ele agora, por declaração dele nessa reportagem, é um cara que está a favor da democracia, que ele está aí porque ele não quer mais ser ativista político, que ele quer paz agora. Eu, sinceramente, vou dizer uma coisa aqui, eu acho que isso aí é uma vergonha para o jornalismo. Essa reportagem do UOL é uma vergonha para o jornalismo. O UOL é processado pelo velho da Ravan, e o jornalista que era processado junto, que saiu do UOL, eu conheço, deve estar muito constrangido com uma reportagem da empresa que é processada pelo velho da Ravan e que manda um repórter a Brusque para dizer que agora o velho da Ravan é um cara a favor da democracia. Então vamos atentar, vamos ter um pouco de conduta ética de jornalista e de humanista, sei lá o quê, vamos tentar fazer um freio nessas coisas, dessas concessões para o poder econômico. A minha acusação aqui, em relação a ele, era de abuso do poderio econômico dele. Ele disse que eu estava acusando ele de corrupção. Não tem nada a ver com corrupção. Não tem nada a ver com corrupção. Ele abusava do poder do dinheiro que ele tinha para fazer a imposição dos projetos dele. Eu tratei aqui do caso de Passo Fundo nesse texto. O texto o DCM publicou hoje um texto a respeito dessa vitória aqui, e tem o link para o artigo. E então, Leandro, eu tenho mais 2 processos com esse cara em Brusque. E em Brusque ele ganha todos os processos. Todos os processos ele ganha em Brusque. Isso é uma questão também que tem que ser observada. Por que o velho da Ravan ganha todos os processos em Brusque?
Nós temos que ter coragem para enfrentar isso. A ABI tem que ter, a FENAGE tem que ter, os jornalistas, os sindicatos têm que ter. Tem muita gente covarde em relação a esse enfrentamento, Leandro. Muita gente acovardada. Vamos sair da toca e vamos enfrentar esses caras, agora que eles estão fragilizados. Esses caras perderam uma eleição para a democracia. Eles não perderam a eleição para o Lula nem para a esquerda. Perderam a eleição para a democracia, que o projeto deles era um projeto fascista. Então vamos lá, vamos tentar enfrentar todos esses terroristas do 8 de janeiro. Esses caras aí não estão na cadeia. Quem está na cadeia são os manés, ô Leandro. Todo mundo sabe, o Alexandre de Moraes sabe, quem está na cadeia são os manés. Os grandes golpistas, financiadores do golpe de 8 de janeiro, não estão na cadeia. Nós não podemos nos acovardar para esses caras, Leandro. Aí nós temos que desistir. Temos que desistir. Tem muita gente que se encolheu durante esses 4 anos em relação ao poder desses caras. E nós vamos ter que ir de novo para o enfrentamento. Nós não podemos passar pano para essa gente. Então, assim, eu acho que essa vitória é uma vitória do jornalismo. Tem mais 2 processos em Brusque, que nós vamos para o enfrentamento. Nós vamos até a última instância. Eu, por exemplo, quero ter o direito de ser defendido, se for o caso, em Brasília, no Supremo. Eu quero que o Supremo me acolha como defensor da liberdade de expressão por ter dito a verdade. Eu quero ter a chance de ser defendido em Brasília. Assim como eu quero que todos os mais de 100 jornalistas processados pelo Luciano Hang tenham essa oportunidade. Nós não podemos perder isso, nós não podemos. O jornalismo não pode se entregar por esse poder que agora está dizendo que é parceiro da democracia. Não podemos, nós vamos ter que reagir. Vamos enfrentar esse poder econômico que é vinculado a esse projeto de extrema-direita que está vivo aí, né? Ou vamos nos entregar, né, Leandro? Desculpa o discurso. Não, desculpa, não, perfeito, não precisa pedir desculpa. Eu também eu passei minha vida acossado por processos judiciais de gente poderosa. Eu tenho um dos meus grandes orgulhos, não é de ter sido processado. O meu orgulho primordial é de que nunca fui processado por quem não fosse canalha. Eu só fui processado por canalhas a minha vida toda. E esse é um orgulho que eu tenho. Eu nunca, uma pessoa, um homem ou uma mulher honesta me processou. Eu só fui processado por canalhas. Canalhas que eu passei a minha vida profissional, modesta parte, com muita coragem, denunciando cada um deles sem medo do poder econômico, político que eles tinham. Já fui processado por Gilmar Mendes, já fui processado por empresários, já fui processado por juízes corruptos, por bandidos do agronegócio. Fui processado e sofri muitas consequências pessoais por causa disso. Fora as consequências financeiras, né? Nem sempre os jornais, as revistas arcaram com tudo. Eu sempre tive que botar dinheiro meu para. Né? Já fui processado por todo tipo de bandido. Só fui processado por canalhas. Então, eu nunca me preocupei do ponto de vista moral em relação a esses processos. Nunca atingiram a minha dignidade de jornalista. Pelo contrário, só a reforçaram, que eu imagino que acontece com você também em relação ao caso do Luciano Hang. Então, não podemos nos acoelhar, não podemos nos acovardar. Temos que enfrentar, sim, de frente esses processos. Eles acontecem, faz parte da nossa profissão, e isso que você falou do UOL, você tem toda a razão. Né? Isso, na verdade, é um acordo feito por cima, que leva o UOL a entrevistar o Luciano Hang e perguntar a ele sobre ensino médio. Perguntar ao Luciano Hang sobre o que ele acha da reforma do ensino médio. Que sabugismo, né? Isso, que coisa absurda, degradante para o jornalismo. Que revela muito mais sobre o jornalismo do que o próprio Luciano Hang, viu, Moisés? Muito mais, muito mais. O Luciano Hang, a gente sabe quem que é. Esse velho da van, a gente sabe quem que é. A quem ele serve e a quem ele serviu. Entrou alguém, eu esqueci o nome, mas entrou aqui alguém dizendo que mora em Joinville e que mora num bairro chamado Costa e Silva, imaginou de um ditador, e que uma área verde lindíssima que tinha na região foi totalmente destruída
para construir essa loja de quinquilharia, de badulaque, de muamba chinesa, essa porcaria dessa loja Havan, que ainda por cima bota na frente das lojas uma réplica grotesca, cafona, da Estátua da Liberdade, uma coisa, um sabugismo, né? Um viralatismo de quinta categoria. Coloca essas estátuas da Liberdade na frente, as coisas ridículas. Aqui em Brasília tem uma loja da Havan, né, que destruiu também parte do meio ambiente onde ela foi construída, mas aqui foi proibido porque aqui a cidade é tombada como patrimônio mundial pela Unesco e é proibido esse tipo de coisa. Então ele colocou o pedestal, mas não botou mas foi impedido de colocar essa réplica patética, ridícula da Estátua da Liberdade. E a gente tem que lutar contra esses em caras. São Luís, Leandro, em São Luís também tem toda a defesa como patrimônio histórico. Ele colocou a estátua lá em São Luís do Maranhão. Ele conseguiu. Aqui em Canela ele conseguiu. Ele vai impondo. A Estátua da Liberdade é a expressão simbólica e real, ela está ali, aquela coisa grotesca, da extrema-direita no Brasil, do bolsonarismo. A Estátua da Liberdade é a estátua do bolsonarismo, e ela está em todo lugar. Então ele consegue colocar essa estátua. Lá em Pelotas, parece que negociaram, ele não conseguiu colocar a estátua. Mas ele coloca em tudo, onde ele quer colocar a estátua, ele coloca. E nós temos que reafirmar aqui, Leandro, que, eu vou dizer de novo, promotores, procuradores, juízes das cidades do interior, desembargadores, ministros de Brasília, das altas cortes, todos eles sabem de quem se trata. Quer dizer, todos eles sabem, não é só o jornalismo. Então vamos respeitar o direito, vamos tentar preservar o direito de informação das pessoas que lidam com informação, que são profissionais da informação, que têm a missão de passar informação para os outros, o direito de continuar opinando e informando a respeito de todas as situações. Nós temos esse direito. E o sistema de justiça tem que nos proteger, Leandro. Não pode proteger o poderoso econômico, não pode. O sistema de justiça tem que proteger o jornalista. E o jornalista vai ter que ter a proteção das entidades dos jornalistas cada vez mais, para não ser uma luta solitária. Não pode ser. Tem que ser uma luta incisiva das entidades que tratam da defesa do jornalismo. Não estou falando de ANJ, Associação Nacional de Jornais dos Empresários, não. É as entidades que defendem a categoria, tem que ser mais incisiva nessa defesa. São mais de 100 jornalistas perseguidos por esse sujeito. E ele vai parar porque agora ele disse que ele é democrata e é amigo do Lula? Quem é que disse que vai parar? Leandro, nós podemos, só para o assunto não tomar conta, mas nós temos que tratar um pouco hoje e mais adiante, que é o seguinte, há movimentos como o desse cara, por exemplo, em direção a esse arrependimento, a esse pedido de trégua, que é feito por muitas outras pessoas. Eu estou sabendo de gente que não é de dentro do governo, mas que convive e circula no entorno do governo, que há um movimento muito forte de gente com poder que está se aproximando do governo e que pode ter acolhido dentro do governo. Seria o maior absurdo para todos nós. Não estamos falando aqui do cara do pragmatismo do centrão, do cara que é da verba secreta, do orçamento, não sei o que está fazendo jogo político no Congresso. Estamos falando de gente de fora desse poder de representação e de mandato, que está se aproximando do governo na tentativa de estabelecer uma trégua e ficar amiguinho do governo agora. Se houver esse acolhimento desse pessoal, que conspirou até agora com um golpe, não é contra o Lula, com um golpe contra a democracia, com ataques ao Supremo, se houver uma conciliação com esse pessoal, Leandro, vai ser assim, vai ser mais do que constrangimento, vai ser uma coisa vexatória para todos nós. Não dá para acolher, não dá para acolher o cara que trabalhou até agora em favor do golpe e que tentou estabelecer uma conexão safada, uma farsa, né, de que havia um vínculo do Supremo com o Lula, com o PT, e essa coisa toda. Tudo isso que eles fizeram. Esses caras não podem ter uma concessão agora como democratas, não são democratas.
Então, vamos ficar atentos a isso aí, Leandro. Né? Há uma tentativa não é reaproximação, porque eles nunca foram próximos, mas de aproximação do poder, de novo, porque eles querem estar sempre perto do poder, por parte dessa gente que conspirou até agora, articulando o golpe e agindo de forma assintosa, né, declarada contra a eleição, contra o Supremo, contra todas as instituições. Esse pessoal não pode ter a acolhida de ninguém. Eles vão ter que ter agora acolhida na justiça. O sistema de justiça vai ter que dar conta desse cara, que não deu durante 4 anos. E isso vai ter que acontecer agora. Se não acontecer, Leandro, não tem chance nenhuma para a democracia. Nem o Supremo vai ter que se defender como instituição, buscando reparação, vai ter que ter reparação em relação ao que esses caras fizeram. É isso que vai ter que acontecer. Você tem toda a razão, Moisés, porque isso passa, a meu ver, por zero de leniência com o bolsonarista. Você vê, o Flávio Dino cometeu de novo, terceira vez que. Olha, o Flávio Dino é um dos grandes ministros do Lula, hein? Mas pela terceira vez, ele tinha cometido ainda no período da transição, agora cometeu o fato de tentar emplacar uma bolsonarista. Uma mulher que tentou impedir que o Lula desse entrevista quando estava preso e tal, dentro do Ministério da Justiça, sob alegação técnica de amizade e tal. Pô, não pode perder isso de vista. Tal da advogada Marilda Ferreira, que foi suspenso. Aí é um desgaste absurdo, provocou dissidências dentro do grupo Prerrogativas, sabe? Atrapalhou a condução dentro do Ministério da Justiça, criou atrito político, criou desgaste de imagem à toa para defender bolsonaristas. Tem que limpar dessa gente. Se é amigo, se foi amigo, se é técnico, se é prêmio Nobel, dane-se. Tem que tirar essa gente, tem que expurgar esse esgoto, esse câncer da República. Não adianta fingir que as pessoas são consertáveis ou curáveis. Não são. Não são. E se deixá-las dentro do ambiente público, elas se reagrupam, se fortalecem e voltam de novo. O que está acontecendo no Ministério da Educação é isso, sabe? O Camilo Santana suspendeu por 60 dias, tem que acabar com essa reforma do ensino médio. Isso é uma agressão contra os estudantes pobres, contra a população pobre, contra a educação brasileira, e o cara não só não mudou, como ainda suspendeu só por 60 dias, sabe? E tem bolsonarista dentro do Ministério da Educação. Tem que limpar, sem medo, sem vergonha, expurgar essa gente. Porque senão reforça isso que você estava levantando, assim, reforça a possibilidade de aproximação. Já passou, era outro, vamos olhar para frente, vamos caminhar juntos. Não é verdade. É o grande problema na área militar há muitos anos. Em vez de expurgar a extrema-direita, ou as viúvas da ditadura, estão sempre se reconciliando. Não, os militares brasileiros, né, apoiam a Constituição, são muito dedicados. Não são. É mentira. É mentira. São sanguessugas. Estão acostumados a mamata. Estão acostumados a ficar pendurados na teta. Não tem nenhuma vocação para aquilo que se dispõe, que deveriam fazer. Não são abnegados em relação ao país, não se interessam pela população, nem pelo interesse público. Estão lá para receber salário, ficar montado em teta, conseguir ser adido no estrangeiro e depois se montar em teta, ir para a reserva e ganhar o mesmo cargo na vida civil para dobrar o salário. É essa a intenção dos militares. Gastando uma fortuna, bilhões, em pensões para aposentadoria de militar, se aposentam com 40, 45 anos de idade. A gente tem que carregar esse fardo e ainda tem que ficar se reconciliando com esses caras dia sim, dia não. Não faz sentido. Não faz sentido, Moisés. A gente tem que acabar com esse espírito, esse falso espírito conciliatório, essa coisa do brasileiro gentil. Isso é uma sociedade violenta, racista. Olha aí, rapaz, um cara. Essa coisa, esse ânimos de violência que se instalou no Brasil nos últimos 4 anos, com a quantidade de arma, de gente armada, de gente violenta, de discurso de ódio. Hoje um cara entrou com um machado e matou 4 crianças numa creche em Santa Catarina, em Blumenau, feriu mais 3. Isso é normal? Claro que não é normal. Isso é consequência, sequela
desse estado permanente de conciliação com um passado violento, segregacionista, racista, homofóbico. A gente tem que fazer uma coisa, você fala muito bem, viu, Moisés? A gente tem que ter coragem, não pode se acovardar. E tem muita gente acovardada, né? É o que nos resta, né, Leandro? Se nós formos sobreviver como jornalistas fofos, para mim não interessa, entende? Nós vamos que transformar... a nossa missão, Leandro, agora, é transformar os espaços que a gente ocupa, escrevendo ou falando, como uma missão de defesa do jornalismo que está tentando sobreviver ainda, né? Nós estamos em busca... Está todo mundo em busca de modelos. A Globo quebrada. E com o jornalismo, demitiram agora um grupo importante de jornalistas, entre quais o Marcelo Canelas, né? Que é um choque para as pessoas, porque alguém pode pensar assim, mas como demite o jornalismo? Demite, porque as pessoas chegaram aos 60 anos e vão demitindo. Só que o Marcelo Canelas, para mim, é um cara que o dono da empresa tinha que dizer assim, o Marcelo Canelas vai ficar velhinho aqui dentro da empresa. Entendeu? Marcelo Canelas vai ser a imagem da Globo como jornalista de abordagem humanista de tudo que ele já fez pela Globo. Ninguém mexe no Marcelo Canelas. Não, mas é só para o Marcelo Canelas? Para as pessoas que têm na cara uma imagem desse jornalismo que tenta sobreviver até agora. E o Marcelo Canelas foi mandado embora. Meu amigo, um cara que... super repórter, corretíssimo, honesto, íntegro, né? Tem uma trajetória fantástica, tem o melhor texto do jornalismo de TV, com certeza, há muito tempo. Com certeza, com certeza. Faz aquela abordagem que ele faz daqueles temas terríveis, às vezes, de uma forma que tem uma leveza, tem densidade, tem informação, não é piegas, é um cara que tem... O Marcelo Canelas, para mim, tem o modelo do que alguém numa escola de jornalismo deveria perseguir. Esse cara, eu quero ser o Marcelo Canelas. Marcelo Canelas foi mandado embora. Bueno, mando embora. Mas eu acho que esse tipo de profissional tinha que ficar dentro da empresa até ele dizer assim, agora não aceito, não aguento mais, entendeu? Então, nós aqui estamos tentando fazer alguma outra coisa, que nós vamos ter que descobrir o que é, mas, assim, a nossa missão prioritária tem que ser a defesa do jornalismo. Nós não podemos nos acovardar, Leandro, né? Como tu não te acovarda, não tem... Essa resistência, que é uma coisa, às vezes, aparentemente precária, porque depende da ajuda de quem está nos vendo, de quem nos lê, mas é assim que funciona no mundo. Hoje, agora eu li ontem que o New York Times quer chegar a 15 milhões de assinantes, né? Porque a sustentação dos jornais hoje, das mídias, pela audiência, né? Que o anúncio está pulverizado na internet, está por toda parte, então o que vai segurar o jornalismo, as mídias, é a audiência, é o assinante, é o pessoal que sustenta financeiramente aquilo que quer ver, como vocês fazem aí todos os dias, nós fizemos. Esse apelo por nos ajude a continuar trabalhando. É isso, é assim que funciona. Então, tem um esgotamento dessa mídia que eu até espero escrever sobre isso, Leandro, que eu não sei se tu concorda, que eu acho que esse modelo do jornalismo vem dos sertões, né? Tu vem assim... Euclides da Cunha é o pai do jornalismo brasileiro, né? E esse modelo, ele se esgota completamente agora com coisas como essa que estão acontecendo na Globo, né? Que vai acontecer em outros jornais, vai acontecer na Folha daqui a pouco, né? Que é o grande jornalista de rua, de campo, esse cara vai desaparecendo e vai dando lugar para o jornalista TikTok. É outro modelo, é outra coisa, não estou dizendo se é ruim ou é bom o modelo que vem aí, mas é uma perda muito grande que jornalistas com o perfil do Marcelo Canelas saiam desse palco. É ruim para nós, para todos nós, né? É o cara que, em 2001, no meio do governo Fernando Henrique Cardoso, disse para a Globo, eu sei porque ele me contou, e isso está na memória Globo, contado de uma forma superficial, mas está ali, que ele peitou os comandos da Globo e disse que queria fazer essa reportagem, que era uma reportagem da vida dele, sobre a fome, né?
E ele vai e consegue convencer a direção do jornalismo a fazer aquela série fantástica sobre a fome no Brasil, que tem trechos no YouTube aqui, quem quiser buscar, que mostra, no meio do governo do Fernando Henrique, em 2001, como é que era, que tamanho tinha a miséria no Brasil, que ele não enxergava, né? Essa miséria do Nordeste, principalmente, que nos salvou agora, né? Quem salva a democracia são os nordestinos, nos salvaram. Eles disseram, nós vamos salvar vocês. O Nordeste disse isso. Está na matéria nessa série do Canelas. Então, eu fico muito chateado de ver que um cara que tinha que terminar a carreira dele por conta dele dentro de uma empresa e ser tipo um intocável, tipo ninguém mexe com o Marcelo Canelas, esse cara é mandado embora. Isso aí é uma demonstração, mais do que demonstração de crise dessas corporações, uma crise desse jornalismo que, infelizmente, parece que está desaparecendo, né? Eu fico muito chateado com isso. Pois é, eu fiquei também chateado com essa história da Globo, com o Marcelo Canelas. Tinham falado também do Carlos Delanoy, mas já desmentiram, foi um erro. Que é outro ótimo repórter da Globo, meu amigo, de quem eu gosto muito. E a gente precisa não, né, separar um pouco, quando a gente fala de Grupo Globo, de vários profissionais que são pessoas muito valorosas, que trabalham no Grupo Globo, trabalham na TV Globo. Mas eu acho que é uma opção preferencial pela mediocridade, viu, Moisés? Que não é só da TV Globo. Alguém lembrou aqui que o Jânio de Freitas foi demitido da Folha. Por que você demite uma figura, um gigante intelectual como Jânio de Freitas, já com 90 anos? Por que não deixá-lo, né, viver e morrer dentro da Folha de São Paulo? Que economia você faz com isso? Nenhuma. Isso é uma opção ideológica. Isso é uma escolha ideológica. Né? E é basicamente pela mediocridade, que é o que vem pautando o jornalismo já há muitos anos no Brasil. A escolha pelo medíocre servil. Porque um bom jornalista, nós sabemos disso, e nós temos experiências pessoais com isso, Moisés, o bom jornalista ele é contestador, ele não tem medo do chefe, ele não tem medo do patrão. Ele arca com as consequências por não ter medo do chefe, não ter medo do patrão e não ter medo de fonte. E não ter medo de polícia, não ter medo de juiz, não ter medo de bandido. Quando o cara não tem medo, ele cria muitos problemas para o chefe cagão, por exemplo. Ele cria muito problema para o chefe servil. Ele cria muito problema para o patrão bandido. Eu, pelo menos, criei muitos, que eu também me orgulho de ter criado muitos problemas nesse sentido. E aí o que o cara faz? Vamos fazer a opção pelo medíocre, porque o medíocre ele é necessariamente, até por uma exigência de sobrevivência, um sujeito servil, um sabujo. Porque se fora desse ambiente de servilismo, de sabugice, ele não sobrevive. Porque ele não consegue competir com um bom repórter. Ele não consegue competir com um bom repórter. Ele não consegue competir com um jornalista corajoso. Ele sai tremendamente prejudicado nessa coisa. Então é isso. Mas o fato é que as redações têm optado e continuam optando com frequência e descaradamente. Você viu, demitiram Marcelo Canelas. Estão optando o quê? Por funcionários servis, por medíocres. A Folha de São Paulo demitiu a Cristina Serra sob a alegação de que ela não poderia continuar na coluna que ela tinha na Folha porque ela estava fazendo um trabalho para a EBC. Olha, isso é uma desculpa escancaradamente fraudulenta, né? Ela fez um programa sobre a ditadura militar, que coisa absurdamente ridícula, que desculpa esfarrapada, e colocaram quem no lugar dela? Dora Kramer. Dora Kramer, que é para reiterar as posições reacionárias, né, e conservadoras do jornal, que está fazendo uma inflexão brutal para a extrema-direita. É isso que está acontecendo. E a gente ainda vai sofrer muito com esse processo, viu, Moisés? Porque assim, eu tenho a impressão que isso não vai parar até que eles tenham a sensação de que poderão liquidar a esquerda brasileira, liquidar o PT, liquidar o Lula, e assim e fazer o fim da história no Brasil com o neoliberalismo e com o conservadorismo. Infelizmente, eu acho que é isso, viu, Moisés? O Leandro, vamos lembrar aqui os outros demitidos, a Luciana Osório, a Mônica Sanches,
o Jorge Espírito Santo, a Flávia Januzzi e o Eduardo Tchau. Quer dizer, esses caras todos estão nesse pacote que incluiu ontem o Marcelo Canelas. Sempre é possível dizer, né, e é da natureza do trabalho em qualquer área, né, uma hora as pessoas vão embora, né, não tem como ficar todo o tempo dentro de uma empresa, mas tem algumas pessoas que deveriam ser preservadas. Falasse do Jânio de Freitas. Jânio de Freitas, aqui, uma coisa que vamos torcer para que ele dure muito tempo ainda, o Jânio de Freitas tinha que ser um cara que tinha que ficar dentro de uma redação e morrer trabalhando dentro da redação da Folha. Claro que ele não trabalha mais dentro da redação, mas ele, simbolicamente, tinha que ter uma vida, toda a vida dele, dentro de uma redação, porque é o que ele fez toda a vida dele. Começa lá como jovem diagramador e vai se transformar num dos grandes articulistas, um dos grandes pensadores do jornalismo no Brasil. Quer dizer, não mexe com o Jânio de Freitas, não faz economia com o Jânio de Freitas, entendeu? Aí é isso que está acontecendo, todos esses exemplos que dessem aí. Mas nós estamos, Leandro, nós estamos bem discursivos hoje, né? Nós estamos assertivos, né? Bom demais, agora, bom demais. Eu quero continuar conversar com você sobre temas discursivos. Leandro, né? Eu fiquei curioso para saber de ti. Depois, no fim, no encerramento, nós vamos falar um pouco de toda essa história aí, porque nós temos que bater no sistema de justiça. Sistema de justiça. O Brasil vai ter que sobreviver a tudo isso que aconteceu e não ter mais ameaça da volta dos caras, com ajuda, com a contribuição decisiva, por prerrogativa, por obrigação, por dever, do sistema de justiça. Leandro, o que vocês estavam comentando que houve discordância do... O que está falando? Tu estava falando no começo, é que eu comecei a ouvir aqui vocês, antes de entrar, estava falando da história do depoimento do Bolsonaro. Isso, quem é que isso. depreciou? Não, é porque assim, o Breno tem uma tese que é o Breno Altman, que disse que... Qual é a tese? De que não vai ser pelo sistema judiciário que nós vamos vencer o bolsonarismo e tal. Ele minimizando um pouco o fato de Bolsonaro começar a ser investigado pela polícia, de que ele já vai depor hoje na Polícia Federal, de que isso, na minha opinião, isso vai ser importantíssimo, sim. Né, esse desgaste de depoimento da Polícia Federal, as investigações dos muitos crimes que ele cometeu, eu acho que ele vai ter um efeito importante sobre o Bolsonaro e sobre o bolsonarismo, porque a comparação com o que aconteceu com o Lula e o petismo é muito discrepante. Ele acha, ele falou, por exemplo, o Lula, o sistema judiciário se voltou contra ele foi se tornado inelegível, e o Lula conseguiu voltar, se tornou elegível de novo. Tal. Só que eu acho que são figuras muito díspares. Eu acho que cai, de repente, nessa falsa simetria entre Bolsonaro e Lula. Uma coisa é um rato, outra coisa é um gigante, né? Um leão. Uma coisa é a polícia começar a ir para cima de um rato e todo o esquema do rato ser desmembrado e os outros ratos que estão com ele, que são covardes, que não têm alinhamento de lealdade, mas sim de oportunismo, isso vai destroçando. Eu tenho a impressão que isso vai sim afetar profundamente tanto o Bolsonaro quanto o bolsonarismo. Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que uma pena que eu não ouvi o que ele falou, mas eu acho que eu sei qual é o sentido, a essência dessa argumentação dele. Eu já escrevi, todos nós já refletimos sobre isso aí, de que tu tem uma sequência de coisas envolvendo o Bolsonaro e a extrema-direita toda que não resultam em nada, formalmente. Uma ação da justiça, essa coisa toda, do formalismo das instituições, tu não tem. O Bolsonaro é um cara impune desde o tempo que ele era tenente. É um cara impune. Nós podemos falar disso depois. Toda a sequência, a história, ele foi expulso do exército. Não, o Bolsonaro foi um cara que fizeram um acordo para que ele saísse das Forças Armadas e deixasse de ser uma incomodação. Todo mundo sabe o que aconteceu. Mas tem gente que acha, ele foi expulso, não. Ele foi, pediram, tipo lá o troço do Capitão Nascimento, pede para sair. E ele saiu. E a partir daí ele é um cara impune. Eu acho que o raciocínio do Breno, ele passa pela seguinte dúvida. Qual é a capacidade das instituições, do sistema de justiça, de tudo que está estruturado como
possibilidade de reparação de alguma coisa? Qual é a força disso tudo para reparar o que esses caras fizeram? Eu acho que essa é uma dúvida interessante. E que impacto isso tem politicamente na cabeça das pessoas, né? Como é que isso muda a cabeça das pessoas? Por exemplo, se o Bolsonaro confessar, vamos dizer que ele confesse que ele tem 1 tonelada de joias na fazenda do Nelson Piquet, hoje, de tarde, às 12h30 ele vai depor, se ele confessar, eu acho que o efeito disso no meio da população é quase zero, em relação ao que está estratificado hoje, essa coisa que a Folha dá hoje, 22% de bolsonaristas, entendeu? Esses 22% são condenados a aceitar tudo que o Bolsonaro faz e diz. Então, eles vão achar que não vai acontecer nada. Eu acho que nesse sentido, sim. Mas por que eu acredito que é importante a imposição do sistema de justiça em relação ao Bolsonaro? Porque é a única forma hoje de contenção do Bolsonaro, né? E não sei se vai passar pela questão criminal, porque isso aí vai rolar na primeira instância, tu não sabe em que juiz vai cair isso aí, tu não sabe nada. Vai ser todos aqueles processos dele, está tudo pulverizado. Então, sai a maioria do Supremo e tu não sabe o que vai acontecer. Mas a questão eleitoral não tem escapatória, né, Leandro? Nós já falamos disso, eu vou ficar me repetindo. A questão eleitoral do Bolsonaro, ela é decisiva, sim, para a contenção do Bolsonaro. Ele vai ficar 8 anos inelegível. E o Bolsonaro inelegível, sem poder, sem dinheiro, sem centrão, sem milícia, sem militar, sem as joias da Arábia, essa coisa toda, o Bolsonaro não vai ser nada. Quem é que vai carregar o Bolsonaro nas costas numa campanha municipal com ele caçado, por exemplo? Como é que o Bolsonaro vai sair afrontando uma decisão do TSE, fazendo campanha para prefeitinho aí pelo Brasil? É uma coisa complicada. Então, acho importante, sim, a ação da justiça. Acho que essa questão das joias também pode resultar em coisa séria, porque é muito explícito. Tem a história de que o coronel Cid, aquele vai dedurar o Bolsonaro, né? Como é o nome do cara? O Mauro Cid. Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordem. Esse cara, está todo mundo dizendo que ele não vai aguentar o tirão. O Anderson Torres, tu falaste, eu vi que tu estava falando, não vai aguentar. Não vai aguentar, porque tanta coisa contra ele. O Anderson Torres era o mandalete de todos eles, era o cara a serviço de toda a estrutura militar do Bolsonaro. O cara que fazia a minuta, que escondia a minuta, que desaparelhava a brigada, a polícia militar, que fugia, que ia lá para a Bahia dizer que tinha que trancar as estradas. O Anderson Torres era o cara, o homem-banda do golpe era o Anderson Torres. Ele tocava todos os instrumentos. Esse cara está preso. Esse cara não vai poder, ele não vai aguentar essa pressão sem denunciar os parceiros dele. Eu fico pensando, Leandro, na história da minuta, por exemplo. O autor da minuta, talvez a gente não vai descobrir, a não ser que o Anderson Torres revele, né? Ele pode ser forçado a revelar. E a história das digitais, eu queria saber a tua opinião. Falar porque tem as digitais, o documento foi para o TSE, né? Mas não vaza nada, não sei se vazou alguma coisa. E de repente nós vamos descobrir que só tem digital da chinelagem nesse negócio, que não tem nenhum graúdo, né? Nessa minuta, mas vai aparecer alguma coisa, aí tem que ver também se tem banco de dados digital desse pessoal, porque aí não adianta eu olhar lá, não tem a minha digital, não vou aparecer lá, porque vocês não têm no banco de dados. Quem são os caras que tocaram nesse troço, né? Quem é o cara que fez isso aí é a grande questão. Mas quem mais tocou nisso aí? Quem mais, além do Anderson Torres, pegou nesse projeto do golpe, nesse arcabouço do golpe, né? Como é que... Quem é que está envolvido? Que estrutura é essa, né? Eu acho que essa é uma questão séria. E o depoimento de hoje, ele vai ter que conduzir em alguma direção. O Bolsonaro vai dizer que as joias eram da Michelle de novo, eu já disse isso, né? Mas e as outras joias eram de quem? Ele que mandou buscar. Ele mandou os caras lá tentar recuperar a joia lá no balcão da Receita, em Guarulhos. Foi ele que mandou. Ele vai deixar toda essa bronca para aquele pessoal todo. São 7 militares, eu acho. 7 militares que estão envolvidos nesse negócio.
Ele vai empurrar toda essa bronca das joias para esse pessoal, ele não vai assumir nada. Ele não vai assumir que ele é responsável pela prisão de 1.400 pessoas, desses mané que foram presos, tem 300 presos ainda. Quer dizer, o Bolsonaro não vai assumir nada, ele vai deixar toda essa bronca na mão desses caras, desse pessoal que foi induzido ao golpe por ele. E essa, para mim, é a grande questão. E hoje tem essa pesquisa, depois nós devemos falar, essa pesquisa da Folha sobre quem é bolsonarista e quem é lulista, petista, né? 30% e 22%. E em dezembro era 32%, agora é 30%, e era 25% bolsonarista e agora é 22%. Não sei se isso aí diz alguma coisa, não sei. Tá? Eu acho que diz o seguinte, primeiro que assim, mantém esse 30% do eleitorado do PT é fixo há muitos anos, né, Moisés? Há muito tempo que você sabe que o PT tem esse núcleo duro de eleitorado de 30%. Antes da eleição, Leandro, falavam que uma pesquisa dava 39%. Você lembra disso? Da eleição da outra eleição de 2018. Historicamente, o núcleo duro do eleitorado petista sempre foi 30%. 30%. Mas, surpreendentemente... Com viés de expansão, né? Dependendo da circunstância. 39%, Bueno, mas desculpa. O bolsonarismo, né? Quer dizer, esse núcleo duro do bolsonarismo, 22%, eu acho que até, inclusive, superestimado. Acho que é um fanático mesmo e tal. Porque quando você entrevista o cara e pergunta se hoje... o antipetista ele acaba se agregando, de certa forma, ao eleitorado bolsonarista. Mas o fanático mesmo, o fascista, o nazi-fascista, eu tenho a impressão que é menor. Eu tenho a impressão que ainda é um núcleo ainda mais restrito. Mas, assim, nos ajuda a compor um pouco do roteiro político eleitoral que se avizinha, que se anuncia já para a eleição do ano que vem, de 2024, as eleições municipais, né? Que sempre servem como um termômetro interessante dos movimentos ideológicos, não exatamente partidários, porque quando você tem eleições municipais, você sabe bem disso, Moisés, por exemplo, o MDB, que é um partido municipalista, ele nas eleições municipais ele aparece com grande poder. Poder esse que se dilui muitíssimo quando você vai para as eleições gerais, né, de presidente da República, Senado, deputado estadual, governador, deputado federal, estadual e governador, onde o MDB passa a ter uma força restrita relativa aos municípios. Mas, do ponto de vista ideológico, você vê para onde caminham os conservadores e para onde caminham os progressistas. E vai ser interessante a gente saber como isso vai acontecer, porque nós temos agora uma realidade bastante diferente da realidade de 2020, que foi pós-eleição de Bolsonaro. Agora vamos ter uma realidade de 2024 pós-eleições do Lula. Isso sempre mexe um pouco. É legal para a gente analisar e nos dar um norte sobre o que vai ser a política dali para frente, pensando já nas eleições de 2026. É uma mistura de matemática e política sobre a qual a gente tem que se debruçar com alguma profundidade para não ficar falando bobagem. Mas é legal, mas é importante. Essa pesquisa da Datafolha trouxe dados bem interessantes, né? Bem interessantes. Por exemplo, um dado super interessante: 80% da população apoia o Lula na luta contra os juros altos. Olha que interessante. Enquanto isso, toda a mídia, diuturnamente, os seus editoriais, colunas, matérias, a bancada da Globo News, todos estava repreendendo o Lula de bater boca com Campos Neto, de ser intransigente com um homem gentil, um homem do mercado, um homem de fala mansa, né, coerente, ponderado, como o Roberto Campos Neto, na discussão dos juros altos. Ele estava sendo assodado, não estava respeitando as regras de boa convivência. E não, 80% é um número altíssimo, estatisticamente falando. Um número altíssimo. 80% apoiam, olha, 80% da população brasileira, quer dizer, dos entrevistados, da amostragem demonstrada pela Datafolha, apoiam integralmente a luta do Lula contra os juros altos, portanto, a briga do Lula contra o Roberto Campos Neto, não é verdade? Eu acho interessante um depoimento assim doméstico aqui. Hoje de manhã, por acaso,
Eu perguntei para minha mulher se ela conseguia explicar o que é o arcabouço fiscal. Se ela tinha noção do que é o arcabouço fiscal. Ela disse que não e que ela não quer saber também. Não quer saber, né? Eu acho que reflete uma média, assim, uma média, bem média mesmo, de que esse troço do arcabouço fiscal, Leandro, vamos combinar aqui entre nós, que é a maior farsa, essa pauta é a maior farsa desde da pedalada fiscal, né? Porque é importante dar sinalização de alguma coisa. Mas é tão importante a ponto do governo ter sido sequestrado pelo mercado financeiro e ter essa pauta conduzida como coisa prioritária quando não se fala de saúde, de educação, de segurança, de outras coisas, de trabalho, você fala só de arcabouço fiscal, essa é uma pauta da extrema-direita da Fiesp, da Faria Lima, do mercado financeiro. Isso não pode ser uma pauta do Brasil, isso não é uma pauta do Brasil. E aí, o mais surpreendente, Leandro, é que nessa avaliação de que as redes sociais foram tomadas de novo pela extrema-direita, que é uma coisa interessante, né? Que é uma outra área aí, que é o domínio desses caras nessa estrutura de mentira, de difamação, de tudo isso aí que eles criaram. E aí, quando surge a história do plano do Haddad para a área fiscal, esse arcabouço fiscal, que o arcabouço acaba sendo o tema predominante nas redes sociais. Agora, tu pensa o seguinte, fiquei pensando, será que a dona Maria, o seu João, o cara lá do Nordeste, aonde a classe, eles estão discutindo arcabouço fiscal nas redes sociais? Quer dizer, o troço é uma coisa tão maluca, Leandro, porque essa não pode ser uma pauta do país. Isso aí é uma questão de gestão de governo, de economia, que não pode ser a grande pauta do país, não pode ser. Esse tal de arcabouço fiscal tomou conta do debate de tudo. E a Folha de São Paulo larga manchete todos os dias contra a economia, pessimistas. A Folha de São Paulo está tentando arrancar alguma coisa do governo que eu não sei o que é. É uma coisa assim, um massacre. Pega Estadão e Globo, eles estão abordando a questão das joias, a questão do Trump, não sei o quê, a questão de coisas não explicadas do bolsonarismo, sempre tem uma pauta relacionada com esses esqueletos aí que vão surgindo todos os dias. E a Folha bate todos os dias na economia e no Lula, todos os dias. É uma coisa diária. Bueno, já escreveram um editorial dizendo que o bolsonarismo é uma oposição saudável e importante para a democracia, depois corrigiram um pedaço, né? É muito interessante isso. Eu nunca vi isso de alguém dizer depois que está corrigindo um editorial. É uma coisa meio maluca, né? Não sei se você tem visto isso. A Folha de São Paulo disse assim, ó, desconsiderem a frase, não sei o quê, onde a gente está dizendo que o bolsonarismo é não, eles disseram o seguinte, se o bolsonarismo se tirasse a violência e o autoritarismo... Não, mas isso aí eles deixaram. Essa parte eles deixaram, isso aí que é mais incrível. A parte que eles tiraram, não consigo me lembrar qual é, depois eu vou ver, não é essa aí é o final do texto que fica lá. Isso que é mais maluco, de que se não fosse violento e arbitrário, seria uma oposição interessante para a democracia. Quer dizer, se o nazismo não fosse o que seria uma opção importante para a Europa, para o mundo. Se o fascismo, não sei o quê, quer dizer, é uma coisa, um raciocínio tão torto. Eu acho que isso aí passa por uma coisa que nós jornalistas percebemos há muito tempo. Não é só a questão da ideologia, de botar os caras nesse eixo central do conservadorismo, da grande imprensa. Eu acho que tem uma precariedade de texto mesmo, Leandro, de reflexão. Eu acho que é uma coisa precária. Tu pega, assim, os editoriais, os grandes editoriais escritos pelos melhores caras da casa, sempre foram, né? Independentemente do que eles eram, o que pensavam, isso tu sabe. Agora tu pega os editoriais, eles não dá para ler. Esse da Folha é uma coisa precária, é um editorial tão colegial que eles tiveram que corrigir. Eu nunca tinha visto uma empresa corrigir um editorial dizendo que aquela versão não era para ter sido baixada, essa versão não era para sair, essa versão está errada. É um troço muito louco. E essa parte, depois eu vou olhar aqui, a parte que eles tiraram, tá nesse contexto dessa argumentação absurda de que o Bolsonaro
o bolsonarismo pode ser uma opção à democracia. Eles não falam do Bolsonaro, interessante. É como se dissesse assim, ó, o bolsonarismo vai sobreviver sem o Bolsonaro, e nós estamos nessa, porque Simone Tebet e lá o Zema, e o Datena, e não sei quem, e o Ratinho, esses caras não têm chance ainda. Nós vamos fazer uma aposta ainda na extrema-direita. Isso que a Folha está fazendo. Eu já escrevi bastante sobre isso aí. Eu acho que é uma coisa vergonhosa para o jornalismo. A Folha de São Paulo, ela leva furo todos os dias de todo mundo. Do Globo, do Estadão, Sim, do só site, investe em colunismo, só investe em colunismo, mais nada. Sim, aí virou um colunismo de Harvard, porque aí quase todos são formados em Harvard, não sei o que e tal. Então, a Folha hoje tem mais pensadores com essa titulação de pós-doutor e não sei o que de Harvard do que jornalistas. A Folha virou um jornal da academia, quase. Um jornal que faz reflexão sob o ponto de vista da Elitista, academia. né? Extremamente Oi? elitista, né? Extremamente elitista, né? Sim, porque é o público deles, né? É o público deles. Isso é uma outra coisa, a crise da imprensa tão grande que, somados hoje, os assinantes do jornal impresso, por exemplo, e do digital, eles têm menos assinantes, a Folha, por exemplo, tem menos assinantes do que tinha quando era papel, que tinha que botar o papel no avião, num caminhão, numa Kombi e mandar lá para Caciqui, entendeu? Eles têm menos assinantes. Então tem uma crise séria aí de audiência na grande imprensa. E aí, por que a Folha bate tanto no Lula? Não sei, nós vamos descobrir, né? Todos os dias a manchete é contra o governo, é contra a economia do governo, é contra o pacote fiscal, é contra o Haddad, é contra não sei o quê, aumentou o desemprego, não sei o que mais, é uma coisa, é um massacre diário. Aí a Folha de São Paulo, esse jornalismo do que nós estávamos falando agora, esse jornalismo de reportagem, de densidade, de profundidade, a Folha abandonou isso aí, né? A Folha é um jornal medíocre hoje, eu acho. Né? E tu vê o Estadão, que era condenado a morrer, tá aí, né? De sapatênis, faceiro, né? Bermudinha apertada, o Estadão Dando sobreviveu. furo na Folha, né? Dando furo na Folha. Essa matéria da Dando Joias é do furo na Estadão. Folha, uma coisa inimaginável, dando furo na Folha, sempre com abordagem desses esqueletos do Bolsonaro. E a Folha de São Paulo, para mim, é um jornal assim que, se não reagir agora, logo, vai morrer. Não vai perder a relevância. Né? Tá certo. Deixa eu chamar aqui a Maria Fernanda Passos, saber se chegou algum superchat aí na nossa ausência, saber como é que está a nossa arrecadação. Vamos aproveitar sempre a presença luminosa do nosso querido Moisés Mendes para lembrar as pessoas que nós estamos aqui discutindo, debatendo, trazendo informações. Hoje é um dia muito triste, teve um massacre de morte de crianças em Santa Catarina. Para mim, é muito claro que é resultado desse clima de violência instalado pelo bolsonarismo. Isso não acontecia no Brasil, de repente começou a acontecer com uma frequência muito ruim. Estamos discutindo também a posição da mídia, enfim, é sempre uma conversa muito importante aqui, aproveitando a presença do grande jornalista Moisés Mendes. Então, quem está aqui nos acompanhando, e quase 2.200 pessoas ao vivo, eu lembro que a gente ainda está precisando de recursos, né, Mafê? De quanto a gente precisa ainda? Precisamos de R$ 232 para fecharmos a nossa meta financeira. Eu quero começar pela parte boa, dizendo que temos 21 membros nessa live. Isso é excelente. Então, quero agradecer muitíssimo quem comprou pacotes de assinaturas, quem se tornou membro durante esta manhã, mas ainda precisamos de R$ 232 para fechar a nossa meta financeira. Então, precisamos de muitos pingos e muitos superchats. Aqui, Evandro diz o que vocês acham o rapaz paranaense 3 peão? Eu não sei o que é isso, eu vi esse chat, mas não sei do que se trata. Também não sei. A Alessandra fala, se não sou mãe, mas não consigo parar de chorar, horror. Luciano Guimarães, 7h40 o trem aqui no Rio de Janeiro, Castro se reelegeu e ferrou o povo. Tiago Andrade, pelo box da Letra Selvagem, saudade dos livros do Mercadito. E Márcia Cruz, Hulk já matriculou seus filhos na escola pública? Esses foram os superchats.
Passar a bola aqui para o nosso querido Moisés Mendes. Você pode se despedindo se quiser, Moisés, mas nós temos um tempo ainda. E eu queria voltar a falar, aproveitar esse tempinho que faz, já que falaram ainda do Luciano Huck, essa questão da reforma do ensino médio, eu queria também uma posição. Nós dois somos de gerações um pouquinho, pouca coisa de distância de idade entre eu e você, e nós estamos de um tempo onde o ensino público ele tinha, apesar, eu, por exemplo, fiz escola pública na época da ditadura militar, e era uma boa escola pública, não por causa da ditadura militar, porque ela ainda tinha a estrutura de escola pública montada dos anos 50, que foi sendo destruída aos poucos pelos militares. E essa reforma do ensino médio, que foi pensada no governo Temer e começou a entrar em vigor no final do governo Bolsonaro, eu acho que ele é um pouco reflexo desse processo, longo processo de destruição da educação no Brasil, operada para privilegiar o sistema privado de educação. Você já se debruçou sobre esse tema? Você tem uma visão sobre o que é essa questão do ensino médio e da educação hoje no Brasil? Eu acho que não dá para desautorizar, não dá para interditar do debate pessoas que são fora da área da educação. Não, isso aí, claro que não, né? Mas o Luciano Huck não é a pessoa mais habilitada a refletir sobre isso. Eu li muito sobre a contestação à reforma agora, me posiciono me alinho aos que acham que tem que parar e repensar tudo, no sentido de que tem que envolver de novo a comunidade da educação nesse debate, né? Me questiono sobre as questões específicas, esse negócio de currículo, conteúdo e não sei o quê, sobre a história da autonomia dos 40% de currículo que o estudante vai poder escolher, a oferta de matérias pelas escolas, essa coisa controversa, se é possível que isso aconteça. Eu acho que essa questão mais específica vai ter que ser discutida por quem entende desse negócio, né? Que são os pensadores da educação e quem faz educação. Agora, o Luciano Huck é um cara que faz educação, qual é o interesse dele? Não sei. Né? Ele pode dar opinião, pode, mas não pode ter a relevância que não pode ser manchete. Luciano Huck quer a manutenção da reforma. Por que ele quer? Que história é essa? Né? Qual é que poder? Não é a questão de lugar de fala, de nada, não tem nada a ver com isso. Mas qual é a relevância do Luciano Huck para defender ou não a manutenção de uma reforma que está aí? Outra coisa boa disso aí, né, Leandro, que o agorizado foi para a rua e forçou essa suspensão, pelo menos, da reforma. Acho interessante isso. A questão específica, não me meto, porque não me sinto habilitado a dar palpite sobre isso aí. Estava falando do nosso tempo. Meu tempo, eu peguei, estudei na época de ensino básico, essa coisa, ensino médio, eu peguei a ditadura, claro, né? Então, lá em Alegrete, eu estudei num colégio de Emílio Zumeda, que acontecia o seguinte, eu trabalhava num jornal lá em Alegrete, e de noite eu ia estudar. Né? Eu não ia contrariado, eu ia estudar, caminhava umas 10 quadras de casa até o colégio. Chegava no colégio, tinha uma aula de geografia. Aí depois a segunda aula era de inglês. E o professor não aparecia ou não existia. Aí depois da aula que não tinha, aí tinha ciências sociais, sei lá o quê. Aí tinha aula. Aí depois dessa aula não tinha nada. E assim ia. Quando chegava no fim da aula, metade do agorizado tinha ido embora nesse período. Então, acho que educação é uma coisa tão complexa, tão complexa. Esses dias eu estava me lembrando aqui, bueno, essa frase também não quer dizer nada, mas no complexo no sentido de que quem são os caras que estão dando palpites sobre esse negócio aí, que habilitação eles têm para dar palpite sobre isso. É uma coisa muito complicada, né? Até a questão do que significa hoje o ensino público para o país, se ele foi completamente destruído nesses 6 anos, né? O que é possível fazer para reabilitar a importância do ensino público
nesse contexto de controvérsia, porque tem gente da esquerda, por exemplo, defendendo que se mantenha a reforma, tu sabe, né? Tem gente que acha que não mexe mais, deixa assim, não sei o que e tal. Então, é uma coisa para quem domina o assunto discutir, né? E nós tentarmos, com esforço de jornalista, tentarmos entender o que está acontecendo. Eu agora aqui, Leandro, eu fui ver as manchetes aqui, estava vendo aqui antes de terminar, terminando meu tempo, é isso? Não, fica à vontade, vamos lá. Aqui acabaram de entrar 50 libras esterlinas, e que dá mais de 300 reais, se eu não estiver errado. Viu? Então, muito obrigado aí, Elizabeth. Isso nos dá a folga de poder, né, bater nossa meta e continuar conversando com você tranquilamente. Por favor, fica à vontade. Quer dizer que o dia que eu participo da live, o que entra é libras. Libras esterlinas, né? Pounds, né? 50 pounds. Olha só. Não estou falando de euros, não, isso aí é libra mesmo, isso aí é libra, né? Se eu não estiver enganado. Bitcoin não entra Bitcoin, não pode entrar? Não, ainda não, acho que podia uma boa ideia, né? Podia entrar Bitcoin. Não, que o Bitcoin é uma coisa perigosa. Um dia nós vamos falar de Bitcoin, por exemplo, eu nunca comprei Bitcoin. Né? Tem amigo que tem. Eu não conheço ninguém assim que tenha ganho dinheiro com Bitcoin. E eu acho interessante essa coisa do Bitcoin. Eu estou lendo agora aqui, olha só aqui, Leandro, uma declaração do Campos Neto num evento do Bradesco BBI. Tu viu isso aqui, não? Não vi, não. Olha a manchete da Folha. A Folha se puxa, hein? Arcabouço fiscal afasta risco de explosão da dívida, mas não garante queda do juro, entendeu? Não garante. Claro, ele vai argumentar... Vai botar tudo até mais, né? Mais, né? É uma coisa muito maluca, né? Em tese, quem governa é um cara do Banco Central, não é uma equipe, não é nada, não é um cara que tem um domínio naquele setor, naquele departamento ali. Ele é um cara que... isso acontecia dentro das empresas que diziam assim, o fulano manda na empresa, você lembra disso? Não? Nas empresas ainda trabalhavam, assim, fulano manda na empresa, mas o cara não era o dono da empresa. Ele não estava na função mais importante, ele não era diretor-geral, mas as pessoas diziam assim, o fulano manda na empresa. Então, aqui, quem manda na firma hoje é esse Bob Fields Neto, o cara que está conseguindo fazer o que o avô dele não conseguiu, né? Que era o ultraliberalismo, essa coisa de alguém se apoderar de um setor importante, decisivo para a economia, e dizer que ele é que manda e que ele baixa o juro quando ele quiser, essa coisa toda. Então, está aqui a manchete, ó. Ele diz que tudo bem, que não existe relação mecânica entre o fiscal e a taxa de juros na forma como é colocada. O importante para a gente é atuar dentro do sistema de metas, história das metas. Nós temos uma meta de inflação e olhamos as expectativas. O mais importante é como as medidas que estão sendo anunciadas afetam o canal das expectativas, disse Campos Neto nessa quarta-feira, em evento no Bradesco BBI. Aqui ele reconhece o grande esforço que o ministro Haddad está fazendo. O que foi anunciado até agora elimina o risco de cauda para aqueles que achavam que a dívida poderia ter uma trajetória mais explosiva. Olha, imagina que cara está lendo aqui. Elimina o risco de cauda. Cauda é a história de que fica o rabo da dívida. Isso, exatamente. O plano do Haddad está cortando. Mas é uma conversa, assim, do cara que é o dono do bolicho. Esse cara está falando como se ele fosse presidente da República. É muito louco isso, né? O Campos Neto, ele se posiciona... Ele está aquecendo, ele está, enfim, dando a bênção dele a uma política econômica. Ele pode ter algum projeto político, pode ter, hein? Ele pode ter. Não é para duvidar. O avô dele foi senador, né? No tempo que se elegiam esses caras, assim. Hoje eles não se elegeriam. Hoje se elege o Magno Malta, Adamares, sabe? Esses caras, um Roberto Campos, que o Roberto Campos é o cara que, antes do economista que era formado em engenharia, que veio depois, o Pedro Malão, o Pedro Parente, todos esses caras aí, que são formados em engenharia, a base deles é o número, econometria, não sei o que e tal. O Roberto Campos é um cara que tinha uma base de filosofia, isso é interessante, né? É um cara que estudou filosofia. Então, toda essa coisa, essa capacidade de argumentação dele, de reflexão, a escrita, é um cara com uma escrita poderosa, né?
essa era a base do Roberto Campos, mas o projeto dele, né, até como parte do governo militar e tal, era ter, ao contrário, porque os milicos não eram tão liberais, né, mas o projeto dele era ter essa coisa que o neto dele está fazendo. O neto do Roberto Campos está fazendo o que o avô queria. Isso é uma coisa interessante. Né? Você falou que dono do bolicho. O que é bolicho no Rio Grande do Sul? Bolicho é o boteco, a venda, o armazém da esquina. Esse é o boliche, tá. o boliche antigamente. O boliche é uma coisa. O mercadinho, a mercearia, né? O mercadinho, tem tudo. Que, assim, historicamente, né? Século XIX, XX, era o que vendia coisa a granel, arroz, secos feijão. E molhados, secos e molhados. Secos e molhados, é isso aí. É o secos e molhados. Tá bom, e vendia cachaça também. Eu vou ver se ainda tem superchats, pedir para ler, em seguida a gente se despede do Moisés. Pode ser, Maria Fernanda Passos? Alô? Alô, Marciano. Pode. Aí. Aqui, o Paulo Paiva, só tem mais um superchat do Paulo Paiva. Será que esses novos ataques com facas não são orquestrados para desmistificar as armas de fogo? Eu não sei. Eu acho, sei lá, não quero entrar em qualquer loucura, porque isso é um troço tão terrível, né? Não quero ficar entrando em conjecturas sobre isso, que é um negócio tão terrível esse assassinato de crianças por um demente aí com um machado na mão. Né? Eu só estou esperando saber o que vai ser feito, né? Saber como é que estão as crianças que foram feridas. Esse cara foi preso, vamos ver que sujeito é esse, né? Se ele é um fanático religioso, se ele é um fanático político, se ele é de extrema direita, se ele é só um demente, se ele é um psicopata, mas enfim. Essa situação nos deixa numa posição, né, Moisés, que todas as nossas diferenças, todas as nossas convicções vão por água abaixo. Nada é mais importante do que isso. Nada. O importante aí, a questão fundamental é que se 4 crianças foram mortas, todos nós falhamos. Todos nós somos culpados. Se a gente vive num país onde há possibilidade de alguém entrar numa creche e matar 4 crianças, é porque todos nós falhamos. Esquerda, direita, centro, branco, preto, rico, pobre, todos nós falhamos. Se o país, se existe a possibilidade no Brasil alguém entrar e matar crianças, é porque todos nós falhamos e todos nós temos que debruçar sobre essa culpa e descobrir como é que a gente tem que impedir que isso aconteça de novo. Porque não dá para viver num país e deitar a cabeça no travesseiro e achar que isso não tem nada a ver com você. Tem sim, tem tudo a ver com todos nós. De alguma maneira a gente falhou para permitir que uma escola, que 4 crianças sejam mortas. De alguma maneira, todos nós falhamos. Vamos, então, passar a palavra aí para o Moisés, para ele fazer suas despedidas. Moisés, por favor, a palavra é sua. Essas questões elas são assim, delicadíssimas, né? na hora de abordar, porque uma coisa é o cara, aquele que matou o outro lá em Foz do Iguaçu, por vingança política explícita, né? Aquele caso famoso lá do bolsonarista que matou o guarda aquele, na festa. Outros casos. Outra coisa, esse menino que matou a professora em São Paulo. E esse caso aí, quer dizer, quando envolve alguma coisa de patologia e tal, eu acho que é muito complicado fazer logo uma conexão, é bolsonarista, não sei o que e tal. Mas claro, como tu dissesse, resultado de coisas que estão acontecendo em torno desse cara aí. Porque eu, assim, me esforço para tentar entender o que acontece, por que acontece esse tipo de coisa. Né? Eu não sei quem é o personagem, não sei o cara que matou, não sei se é uma outra criança, não sei. 25 anos tem. 25? 25, pois o assassino. Vamos esperar para ver se é bolsonarista, ou se só é demente, pois né? As notícias preliminares constatam que é essa questão de grupos organizados e que já vi que poderia ser uma represália ao desmonte de células neonazistas em Santa Catarina, e também os especialistas dessa área falam que esses meses, o mês de abril, tem o crime de Columbine,
né, celebra a data, e também o de Realengo, é isso? Aqui no Brasil? Me esqueci. Mas são dois crimes que motivam esses grupos a celebrarem essas datas, fazendo novos atentados. Se tiver essa relação, aí a coisa se complica. Eu acho que o cuidado que eu tenho, que todos nós temos, é quando tem alguma patologia envolvida, que não passa necessariamente, eu vou dizer, mas passa sempre, não sei, que tem criança envolvida, que tem um cara que desparafusou a cabeça, que não sei o quê. Agora, se é uma coisa articulada, aí vai ser terrível para a imagem de Santa Catarina também, né? Se é uma coisa pensada. Porque Santa Catarina é hoje um núcleo de extrema-direita importantíssimo pro bolsonarismo. É uma coisa muito louca isso. Eles transformaram Santa Catarina num estado de extrema-direita. Então, se é isso aí, quer dizer, é uma coisa muito assustadora, né? Agora, ontem nós falamos com a Maria Fernanda aqui da história do nazista aqui de Porto Alegre que foi condenado. Vamos ver se eu tenho o nome do cara aqui para dizer de novo. Esse cara, ele cometeu um crime há quase, sei lá, 15 anos, mais de 15 anos, e foi condenado agora por grupo articulado de nazismo que tem aqui no Rio Grande do Sul, assim como tem lá em Santa Catarina, né? E já conversamos aqui, se o cara anda com uma suástica no pescoço, na rua, com facão, se alguém quiser enquadrar ele como nazista ou militante neofascista ou alguma coisa, é difícil. Então, o fácil é pegar a Márcia Tiburi, porque a Márcia Tiburi foi enquadrada por ter combatido uma pregação do Kataguiri em defesa da liberdade de expressão do nazista. Ele disse isso. E a condenada é a Márcia Tiburi, não é o Kataguiri. Então, isso pode acontecer, né? Agradeço mais uma vez. Tranquilíssimo, Miguel. Moisés, muito obrigado pela sua presença, viu? Como sempre, é um prazer e um alento ter você aqui para a gente conversar, debater, tratar sobre os muitos temas do Brasil e do mundo. Um grande abraço para ti, viu? Bom descanso. Agora só para encerrar, eu estou nas terças-feiras, agora de tarde, com a Maria Fernanda, que é uma coisa que me agrada muito, entendeu? O que me deu esse espaço aí. Perfeito. Então, vou conversar com ela. Eu não sei se vai ficar com inveja. Eu vou conversar com a Maria Fernanda. Eu preferia que você tivesse me consultado antes, mas já que foi feito assim, a sorrelfa, eu não serei eu que vou entrar nessa discussão agora. Mas, enfim. Cada um trata os amigos como acho que deve tratar, né? Eu como amador, né, e tal, se eu não estou com a Maria Fernanda do meu lado, estou ralado. Então, eu estou estranhando que eu estou sabendo disso agora com você. A Mafé ficou em silêncio, a Mafé não falou nada, não disse nada. Estou me sentindo a Dona Flor aqui nessa live. Mas se ela prefere falar com você sem a minha presença, você acha que eu constranjo de alguma maneira a conversa de vocês? Tudo bem, para mim não serei eu a reclamar, né? Eu sou só um funcionário. Daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que essa é uma conversa machista, entendeu? Mas que bom, ontem foi boa a conversa, então eu vou estar terça de tarde e quarta de manhã com vocês, é uma coisa que me faz bem. Só temos a ganhar, Moisés, nós, o DCM e a audiência, é um prazer enorme e uma felicidade ter você conosco, viu? Um grande abraço. Um abraço. Valeu, Moisés, abraço, tchau, até tchau. Semana que vem, tchauzinho. E aí, Mafê, nos conte, como é que estamos aí? Como é que está a situação? Eu acho que estamos com a meta batida. Eu não sei, sinceramente, o quanto vale essa Libra. Aqui, a Elizabeth mandou mais, ó. Será que vale tudo aquilo? Rapaz, eu acho que sim, que 50 libras dá R$300 ou mais. Você não tinha... E então 20 tá mais 20 libras dá. Mas você não tem aí mais, não? Como é que ficou? Não tem a conta final, não? É mais de R$6, ó. Olha como vale uma libra, nossa. Libra vale mais do que euro. Ah, não, então estamos com as guaiaca cheia, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos um objetivo, eu e Moisés, de tornar o Diário Centro do Mundo no Diário Centro do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa meta.
O Diário do Centro do Rio Grande do Sul, DCRS. O DCRS. Olha, a Libra está 6,29. Bota isso. 5 vezes 6, 30, dá mais de 300 reais. Nossa! E ela mandou mais 20, né? Então, batemos a meta aí tranquilamente. Tranquilamente. Show de bola. Tá então, bom. agora podemos nos despedir, ir agradecendo a nossa audiência. 7 minutinhos mais cedo não faz mal para ninguém. Ninguém vai perder a nossa companhia. Amanhã não teremos Leandro Fortes nos Diabos Velhos, mas por um bom motivo, estará com o presidente Lula. Só E de falácia, lá mandarei né, notícias para todos vocês. Mando notícias do mundo de lá. Gente, muito obrigado então pela audiência. Obrigado aí por ter ajudado a gente a bater as metas novamente. Fechamos aí tranquilamente as nossas metas. E obrigado, Mafê. A gente se vê então. Hoje, olha só, hoje à noite eu só volto amanhã não. Hoje à noite eu faço o Essencial e Fernando Drummond. Fazemos aqui o Essencial às 21 horas, então estejam comigo. Mafê vai estar agora de tarde, então a gente continua trabalhando até as horas da noite, na verdade, não é isso, Mafê? Isso mesmo, a gente não para por aqui. O meu tchau é um até breve, porque daqui a pouquinho eu tô de volta, é uma piscada e uma feta na tela de novo. Então, um beijo grande, fiquem ligadíssimos aqui no DCM, não saiam daí, curtem essa live, compartilhem, se inscrevam no canal e até mais. Tchau, tchau.